Ora, muito bem, então vamos dar início ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que é a audiência à Federação Sindical da Administração Pública para se pronunciar sobre a criação de carreiras especiais para os trabalhadores não docentes das escolas da rede pública. Dou as boas-vindas em nome da Comissão de Educação e Ciência à delegação aqui presente, que é constituída por José Abraão, secretário-geral da FESAP, Cristina Ferreira, do Sindicato dos Técnicos Administrativos e Auxiliares de Educação, e Sandra Marques, do Secretariado Nacional da FESAP. Não é assim? Muito bem. Então, a grelha de tempo já é conhecida, terão 10 minutos para uma apresentação inicial, depois teremos a intervenção dos grupos parlamentares e 10 minutos para uma intervenção final. Dava então a palavra a José Abraão, para iniciar a apresentação. Faça favor. Bom, muito boa tarde, Sra. Presidente. Quero cumprimentar todos os Srs. Deputados, dos grupos parlamentares aqui presentes, as pessoas que estão também ou a assistir ou a dar apoio e agradecer a vossa disponibilidade para nos ouvir numa matéria que é para nós significativamente importante, na justa medida em que, desde 2009 para cá, passamos a ter uma organização no que diz respeito às carreiras da administração pública que se divide entre carreiras gerais e carreiras especiais. Em muitos casos, não é? Porque definitivamente o problema está nas carreiras, no seu reconhecimento, na sua valorização e nos salários, esta distinção conduziu-nos a uma distinção significativa nos salários, considerando, apesar de tudo, que se trata de parentes pobres, como são os das carreiras gerais, e os outros que são carreiras especiais, sendo pobres também, mas têm sempre mais um bocadinho, e daí a vontade expressa, manifestada, desejada, não só pelo reconhecimento daqueles que estão em carreiras gerais, mas também a vontade de que possam ser tão especiais como os outros. Porque todos aqueles que são gerais hoje têm pelo menos a expectativa de que, sendo especiais, possam ganhar mais dinheiro, possam ver a sua carreira mais valorizada e possam ver, no essencial, os seus perfis profissionais e pela importância que têm, e neste caso concreto da educação pessoal não docente, que nós até costumamos designar de apoio educativo, que é mais relevante. E neste quadro, o que é que temos hoje então? Temos 3 carreiras, que é o assistente operacional, o assistente técnico e o técnico superior, que se foi designando de pessoal especializado, que não deixam de ser carreiras gerais, que sendo os parentes pobres da administração pública, na educação ainda são mais pobres, na justa medida em que começaram por se chamar àqueles que eram auxiliares da ação educativa, começou-se a chamar assistentes operacionais, como se tratasse de um conjunto de outras atividades e outras profissões que não quero seguramente desvalorizar. Depois também os administrativos, que têm uma função claramente diferente daquilo que acontece em muitas áreas profissionais na área administrativa. Eu lembro até que em 2009 se manteve como subsistente os chefes da administração escolar, que lá estão até hoje, e que quiseram claramente passá-los para coordenadores, assistentes técnicos, que foi uma coisa também que não se compreende. E por isso mesmo, a vontade destes trabalhadores em verem valorizada a sua carreira, verem dignificada a sua profissão, verem, em muitos casos, reconhecida a atividade que desenvolvem, junto muitas vezes dos nossos filhos, junto de uma comunidade escolar que cada vez mais vê na escola a forma de resolver muitos dos problemas da sua vida pessoal. E, neste quadro, nós somos, há muito tempo, defensores de que estas carreiras deviam ser vistas, analisadas, e de tal modo que já há cerca de 7 anos foi aprovada neste Parlamento uma resolução que apontava claramente no sentido da valorização destas carreiras. Foi ela proposta pela FNE e pela FESAP, mas, efetivamente, desculpem a expressão, morreu, porque estamos há este tempo todo à espera
na expectativa de que se pudesse vir a tratar estas carreiras da área da educação com o respeito que efetivamente merecem. No que respeita aos administrativos, como lhe digo, há aqui questões que têm a ver ainda com carreiras subsistentes, que deveriam ser naturalmente reanalisadas, e temos hoje os técnicos superiores especializados, um pouco abandonados. Ainda há pouco tempo tínhamos reunião marcada para resolver estes problemas no que respeita às mobilidades das escolas. O Sr. Ministro da Educação desmarcou a reunião e continuamos à espera que efetivamente ela seja marcada para abordarmos estas questões relativamente ao pessoal não docente. E somos a favor da criação e da avaliação destas carreiras segundo dois aspectos. Nós hoje, no contexto da administração pública, não conseguimos perceber porque é que não há profissões. A gente vai a qualquer empresa, vai a qualquer, e em muitos casos, serviços, e temos mecânicos, serralheiros, auxiliares de ação médica, auxiliares de apoio e vigilância. Temos estas carreiras todas e criadas à luz daquilo que é a tabela nacional das profissões. Nós, na administração pública, é tudo assistente operacional. No caso concreto das escolas, uma situação que se agravou, na justa medida em que houve transferência de competências para as escolas e os assistentes operacionais das câmaras municipais não são, pelo respeito que tenho pelos das câmaras municipais, não são os assistentes operacionais que cuidam dos nossos filhos. E como sabem, nas autarquias as coisas por vezes não são tão simples quanto isso, na justa medida em que se mudam as pessoas com relativa facilidade, isto cria dificuldades depois no funcionamento das próprias escolas e cria, antes de tudo mais, um mal-estar, uma grande insatisfação por parte destes profissionais, porque são utilizados servindo para tudo e menos para aquilo, em muitos casos, para o que deviam servir, que era para, como já no passado foram, auxiliares da ação educativa. Agora, com a designação que nós, nas instituições europeias, chamamos auxiliares de apoio educativo, que nos parece significativamente importante. Daí que, por consequência disto, nós, e preocupados com esta situação, como sabem, a FASAP fez um acordo com o Governo em 2022, com o Governo anterior, onde houve condições para valorizar carreiras, valorizar salários, compromissos que nos conduziam a rever carreiras não revistas, olhar também para um conjunto de carreiras subsistentes e continuar a caminhar no sentido da valorização das diversas carreiras destes profissionais na educação, mas também na saúde, onde no último governo foi criada a carreira dos técnicos auxiliares de saúde, que valorizou e tirou daí assistentes operacionais. E, portanto, por que não, também na educação, olhar para isto como se deveria olhar, valorizando estes profissionais, não só salarialmente, mas dando-lhe um percurso. No acordo que nós fizemos com o Governo, e com o atual Governo, que prolongou até 2028 as condições do acordo histórico, que foi celebrado em 22, temos também um compromisso, que é o de avaliar conteúdos funcionais a partir da formação e da qualificação dos futuros, esperamos nós, auxiliares de apoio e vigilância, ou do apoio educativo, com o objetivo de valorização destas carreiras. Isto está apontado para o ano 2026, acreditando nós muito ou pouco, faz parte do acordo bater-nos-emos por isso, mas seja como for, há que ter sempre em consideração que já ontem era tarde, e por isso é que eu há pouco referi a resolução que foi aqui aprovada já há muitos anos atrás, com o objetivo de que se pudesse melhorar as atividades e a formação destes profissionais, com o objetivo de melhor poderem servir nas escolas e a comunidade educativa e aquilo que se destina, naturalmente, à escola, que são os alunos e são as crianças que tanto precisam deles. E, portanto, neste quadro, Srs. Deputados, não podemos ser mais a favor da criação desta carreira, mas também temos bem a noção, e esta é a experiência que nós temos, é que isto é matéria que é provavelmente objeto e da competência do Governo, qualquer apoio que Vossas Excelências nos possam dar, no sentido de que se possa ir pressionando, é o caminho que nós esperamos,
para que sejam dignificados estes trabalhadores e estes profissionais. Eu tenho gasto 8 minutos e 57, perguntaria às colegas se querem acrescentar mais alguma coisa ou ficamos então para depois. Ficamos para depois, antes de Ok. Muito. Dada então por terminada esta apresentação inicial, passo a palavra aos grupos parlamentares. Dou desde já a palavra ao PSD. Senhora Deputada Ângela Almeida, faça o favor. Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Permitam-me que cumprimente a FESAP e agradecer a disponibilidade e os contributos desta entidade no processo de auscultação da sociedade para um melhor quadro legislativo e normativo na educação. A questão da valorização dos assistentes técnicos e operacionais que aqui é apresentada enquadra-se na Lei Quadro de Transferências de Competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais, competido aos órgãos municipais no que se refere à educação pré-escolar e de ensino básico e secundário, incluindo o ensino profissional, recrutar, selecionar e gerir o pessoal não docente inserido nas carreiras de assistente operacional e assistente técnico. Assim sendo, a concretização deste quadro de transferência decorre do Decreto-Lei nº 21/2019, 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferências de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação, na sua atual redação. Assim, permitam-me que refira a prioridade atribuída pela atual tutela ao processo de avaliação da descentralização de competências, com vista a poder ser melhorado e que merece, obviamente, a concordância do Grupo Parlamentar do PSD. No âmbito do processo de descentralização de competências na área da educação para os municípios, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação e o Ministério da Coesão Territorial e a Associação Nacional de Municípios Portugueses fizeram um acordo que visa uma estratégia de avaliação de implementação deste processo, sendo um dos focos da referida avaliação a dimensão da gestão de pessoal não docente, a sua situação no terreno e eventual redefinição dos critérios de rácios deste pessoal nas escolas, pelo que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação já se encontra neste momento a rever com os demais parceiros a Portaria número 217-A de 2017, de 13 de setembro, bem como se encontra a analisar a forma como dignificar estes agentes educativos imprescindíveis que prestam serviço nos agrupamentos de escolas e nas escolas não agrupadas. Tendo por referência o enquadramento legal, reconhecendo a relevância do trabalho desempenhado pelo pessoal não docente na formação das crianças e jovens, nomeadamente pelos assistentes técnicos e os assistentes operacionais, não só do ponto de vista técnico, como também do ponto de vista pedagógico, também foi criado por esta tutela um grupo de trabalho para densificar as competências e a responsabilidade das autarquias, do Governo e dos parceiros sociais no âmbito da educação, que conta, nomeadamente, com a participação do Ministério da Educação, da Secretaria de Estado da Administração Local e da Secretaria de Estado da Administração Pública e, como é óbvio, da Associação Nacional de Municípios. Este grupo de trabalho visa garantir a adequação entre a satisfação e as necessidades da gestão de recursos humanos com a valorização e a estabilidade do pessoal não docente e garantir melhores condições de apoio, analisando e monitorizando os rácios do pessoal não docente, com base nas especificidades de cada unidade orgânica, tais como a tipologia das instalações e a oferta educativa disponível. Por isso, permitam-me que agradeça novamente à entidade a disponibilidade e os contributos que aqui nos trazem e dizer que o Grupo Parlamentar do PSD se encontra disponível para novas comunicações e articulações nesta matéria, tão importante e no bom funcionamento e desempenho do sistema educativo português. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, usará da palavra a Sra. Deputada Patrícia Cristina. Caixinha. Ai, Caixinha, peço desculpa, Sra. Deputada. Patrícia Caixinha. Obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento os representantes da FESAP aqui presentes. Dando continuidade à reposição dos direitos dos trabalhadores públicos, iniciada com governos socialistas, o atual governo assumiu o compromisso dessa continuidade através da assinatura do Acordo Plurianual 2025-2028 de valorização dos trabalhadores da administração pública, com a FESAP e com a Frente Sindical. O objetivo principal deste acordo é ter uma administração pública, e passo a citar, motivada, competente e eficaz, com serviços públicos de excelência,
sendo esse caminho construído através da valorização profissional e salarial, num diálogo contínuo com as estruturas representativas dos trabalhadores. Uma das prioridades estabelecidas nesse caminho foi, e já foi aqui também referido, rever e valorizar as carreiras não revistas, dignificando as funções, bem como a evolução nas carreiras profissionais. Foi igualmente assumido efetuar uma análise e avaliação das carreiras da administração pública, com vista a analisar e ponderar conteúdos funcionais com especificidades que justifiquem densificação ou especialização. O Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública, assinado primeiro com o Partido Socialista e agora com o PSD, prevê revisitar para avaliar e estudar a viabilidade de criação de carreiras. Ora, o que estamos aqui a avaliar é a prioridade para a criação de uma carreira para o pessoal não docente das escolas de rede pública, portanto, o pessoal auxiliar educativo, numa perspectiva de evolução profissional. Bem sabemos que é fundamental a existência de uma valorização funcional de carreiras de forma equitativa e que estamos a falar de uma área educativa em que o papel exercido por estes trabalhadores é essencial. Atendendo que a exigência pela valorização funcional é transversal a várias carreiras da administração pública, aquilo que gostaria de questionar os representantes da FESAP aqui presentes é o que é que justifica a criação dessa carreira em particular, atendendo que existem outras que também consideram que seria justo. Que conteúdos funcionais diferenciadores existe esta categoria em concreto? E já agora, em termos de valorização salarial, qual é o salário que estes trabalhadores oferem atualmente? Obrigada, disse, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra a Sra. Deputada Diva Ribeiro. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, caros representantes da FESAP. A vossa intervenção inicial foi bastante esclarecedora e apontou a necessidade de se estabelecerem, então, as carreiras especiais para os trabalhadores não docentes, bem como ficou bem marcada a vossa posição relativamente à integração destes trabalhadores no processo de transferência de competências para os municípios. O Ministério da Educação deve assumir uma posição clara em todo este processo, com a defesa da especificidade das funções exercidas por estes funcionários, em prol de uma escola de qualidade, batendo-se pela identificação dos conteúdos funcionais específicos e pelo reconhecimento daquilo que são as especiais responsabilidades dos trabalhadores não docentes no dia-a-dia das nossas escolas. O atual Ministro da Educação e Ciência prometeu, no início do seu mandato, trazer paz às escolas. Contudo, o que verificamos é que este ano letivo tem sido marcado por um sem número de greves que condicionam as atividades letivas, a vida dos alunos e dos seus familiares. Pasme-se, no primeiro período letivo, para termos uma ideia, houve uma greve em média por semana. Estas paralisações só existiram porque houve uma necessidade por parte dos trabalhadores não docentes de exigir a criação de carreiras especiais e de garantir os aumentos salariais e melhores condições de trabalho. O Chega foi o único partido, em sede de Orçamento de Estado, que apresentou propostas para estes milhares de profissionais imprescindíveis para o trabalho nas nossas escolas. Foram chumbadas com o voto contra do PSD e do CDS. Ainda assim, o Chega remeteu posteriormente um projeto de resolução que recomenda mais uma vez ao Governo a criação da carreira de técnico auxiliar de educação. No passado mês de dezembro, o Ministro da Educação anunciou aumentos salariais para os trabalhadores não docentes com funções educativas. A questão que se coloca é: porquê que não estava nenhuma verba inscrita para o efeito na proposta de lei do Orçamento de Estado? E porquê é que chumbaram as propostas apresentadas pelo Chega para que a valorização destes trabalhadores se iniciasse a partir de 1 de janeiro do ano corrente?
Aquilo que nos parece, com toda a franqueza, é que estes anúncios, estas promessas, a que o atual Governo nos vem habituando nos últimos meses, não são mais do que fogo de vista. De qualquer forma, e se o Governo avançar com a definição clara das competências funcionais para o pessoal não docente, bem como a criação das carreiras específicas, ficaremos satisfeitos, porque, apesar de tudo, é uma prova de que ainda vão ouvindo as propostas que o Chega vai apresentando. Muito obrigada, disse. Obrigada, Sra. Deputada. Pela Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os senhores representantes da FESAP. A FESAP tem desempenhado um papel ativo de extrema importância na valorização das carreiras dos trabalhadores não docentes da função pública e, da parte dos sindicatos, a definição de uma carreira específica irá garantir o respeito pelas funções destes profissionais, mas também a sua estabilidade e dignidade laborais. Quando falamos de escolas, na maior parte das vezes, a atenção centra-se essencialmente em 3 pilares, que é a estrutura física, os docentes e os discentes. Mas parece-nos que há aqui um quarto pilar que é fundamental e é tão importante como os anteriores, é muitas vezes esquecido e relegado para uma importância relativa. Importância que, de primeira linha, quando vemos notícias de escolas que não abriram, não por não existirem professores, mas sim por falta de colaboradores, cantinas que fecham por falta de pessoal, violência nos recreios das escolas por falta de vigilantes, alunos com necessidades de educação inclusiva sem apoio devido a equipas multidisciplinares deficitárias e incompletas, e é nestas alturas de maior aperto que nós nos lembramos que dentro das escolas, não menos importante, existem pelo menos mais 3 perfis de colaboradores não docentes que são essenciais para um funcionamento digno e eficiente das instituições de ensino. São eles os técnicos superiores, que são muito importantes e têm funções relacionadas com diversas áreas, incluindo psicólogos, nutricionistas, serviços de administração, recursos humanos, gestão financeira. Os assistentes técnicos desempenham funções administrativas e de apoio à gestão escolar, que são essenciais para o funcionamento dos serviços administrativos das escolas e, por fim, mas também de igual importância, os assistentes operacionais que asseguram o bom funcionamento diário das escolas, o apoio logístico e manutenção dos espaços escolares. A valorização do pessoal não docente tem sido um dos temas muito discutidos entre sindicatos e governo, não obstante as melhorias que têm sido implementadas ao longo dos últimos anos, mas ainda há reivindicações que são pendentes, já aqui falaram delas na vossa intervenção inicial, nomeadamente no que diz respeito à revisão da carreira e condições de trabalho. E eu não ia fazer algumas perguntas, queria lançar um conjunto de temas que ia-vos pedir para abordarem na vossa intervenção final, todos eles temas aos quais poderão, obviamente, responder, ao contrário das perguntas que foram feitas anteriormente. Criação de carreiras específicas para o pessoal não docente, tabela salarial e condições de trabalho, garantia de progressões justas com base na avaliação do desempenho e mérito, contrato de trabalho permanentes e estáveis, formação adequada ao desempenho das funções e também o número de funcionários que, na vossa opinião, garanta que as escolas têm recursos humanos necessários para o seu funcionamento. Isto são tudo temas dos quais queríamos saber qual era a vossa opinião sobre qual era a situação ideal. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais grupos parlamentares presentes, eu dava então a palavra aos nossos convidados para responderem. Não sei se vai usar da palavra... Sim. Na mesma... Sim. Começamos então com a intervenção do José Abraão, secretário-geral da FESAP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar do fim para o princípio, na expectativa de tentar, pelo menos, responder a toda a gente e dizer à Sra. Deputada da EL, Patrícia Gil Vaz, que nós não conhecemos colaboradores nas escolas. Nós só conhecemos trabalhadores. Aqui é uma distinção muito significativa, porque as pessoas colaboram quando querem colaborar, trabalham quando lhe pagam. E, portanto, nessa altura, deixava esta nota, que é, para mim, demonstrativa de como é que se olha para o trabalho, para os trabalhadores, e nomeadamente para os trabalhadores da educação. Porque não estamos a falar de gente que merece a expressão que a Sra. Deputada utilizou. Depois também dizer-lhe que, da nossa parte,
quando falamos em carreiras gerais, falamos dos técnicos superiores, como lhe disse, têm situações de precariedade, têm situações de mobilidade que é preciso resolver. Daí que defendamos sempre, até às últimas consequências, aquilo que são, ou que é a possibilidade de criação de carreiras especiais. É evidente que associadas à formação, porque não é a mesma coisa, como a senhora deputada bem disse, alguém que trata do espaço do jardim, relativamente àquelas pessoas que tratam dos nossos filhos e os cuidam. Hoje são todos assistentes operacionais. E, portanto, neste quadro, era muito importante mesmo, senhores deputados, que esta situação pudesse vir a ser alterada. Sabemos que o Governo vem manifestando alguma disponibilidade para o fazer, mas eu digo-lhes que já assistimos a isto, pelo menos há 10 anos, e não queríamos esperar outros tantos para que estas coisas pudessem acontecer. No que respeita à tabela salarial e salários, dizer-lhe que nós, FESAP, nós, sindicatos da FESAP, estamos disponíveis, já o dissemos ao Governo, o atual, como aos outros, para negociar a carreira e os salários que poderão ser devidos a estes trabalhadores. E, portanto, não quero acreditar que seja o Parlamento a decidir e a determinar que salários é que vão ser pagos a estes trabalhadores quando nem sequer ainda temos carreira. E é por isso que eu estou a dizer as coisas assim. É porque eu acho que há coisas, e o trabalho e os trabalhadores, pelo menos pela nossa parte enquanto federação, com 35 sindicatos, não devem ser utilizados pelos partidos como instrumento de combate político, valha lá o que isso possa valer. Porque depois até se diz, bom, são feitos anúncios, são feitas promessas, e a senhora deputada do Chega dizia, bem, uma semana de greve. Quem é que andou a incrementar essas greves? Olha, a FESAP não foi, porque tinha acabado de fazer um acordo que valorizou as carreiras e os salários dos trabalhadores. Alguém tentou, provavelmente, servir-se deles para fazer valer as suas posições. Resultado, zero. Senhoras deputadas, nós estamos cansados disto. E aquilo que podemos pedir a este Parlamento é que olhe para estas questões, como devem ser olhadas, e, por favor, o maior empregador para o que é o Estado, somos hoje 750 mil, não se sirvam deste volume importante de trabalhadores para a afirmação, seja de posições políticas, seja de outras, porque não é disso que a gente vive. Vivemos claramente mais salários. Alguém perguntou quanto é que ganha um assistente operacional à entrada. Pois é, ganha 878 euros, 8 euros acima do salário mínimo, porque a FESAP, o GT, o negociou, descolando a BRAP do salário mínimo nacional. E dizer-lhes também, isto é à entrada. Mas também lhes quero dizer que estes assistentes operacionais, assim designados, beneficiam hoje do acordo por nós celebrado em 2022, cujo salário mínimo cresceu mais de 70%, também por nós negociado, não é? Que absorveu as primeiras posições remuneratórias destes profissionais e que colocou gente com 30 anos a ganhar o mesmo que aqueles que entram agora. Pois é, mas na negociação que fizemos, Sr. Deputado, não sei que se está a rir, mas provavelmente aquilo que lhe vou dizer agora a seguir talvez não dê para tanto riso, porque resulta da negociação coletiva, sinceramente, que este trabalhador com 30 anos, em 24, tenha mudado uma posição remuneratória. Este ano, 25, porque tem 23, muda outra. Para o ano, com 15 anos, mudar a outra, 3 posições remuneratórias. Para falar assim muito ligeiramente, serão 160 ou 170 euros para aqueles que são mais antigos. Mas também beneficiaram do acelerador com 6 pontos, porque foram penalizados no período de congelamento de 2005-2007 e no tempo da Troika. E por isso mesmo, o salário destes trabalhadores com alguma antiguidade não é, melhor, é uma preocupação, porque ganhamos todos mal, mas é a dignificação destas carreiras, o reconhecimento do seu valor na escola e para a comunidade educativa,
que para nós é relevante, considerando o seu conteúdo funcional. E por isso, dizer-lhes também, a transferência para as autarquias não foi crime nenhum. E por isso, a senhora deputada do PSD dizia-nos, bom, estamos a avaliar. Não, a gente avalia o que quiserem. Mas a parte para nós importante é o que é que nos pode dizer quanto a um tempo, um período em que estas carreiras, seja técnicos superiores, seja assistentes técnicos, assistentes operacionais, poderão contar com uma carreira nova. Por isso é que a gente aqui vai, porque esta aqui é a parte importante. Para quê? Para que depois também, aquilo que eu dizia há pouco e repito, nos andamos a servir, entre aspas, dos mais fracos para greves de uma semana, como acontecem, porque já disse, não foi a FESAP que as convocou, porque só queremos proteger os interesses de quem trabalha na educação e dos trabalhadores que representamos. Outras coisas, naturalmente, transcendem-nos com toda a clareza. Depois, a justificação para isto está dada, Sr. Deputado. O conteúdo funcional, a formação destas pessoas, não pode ser a mesma de um assistente operacional que é carpinteiro, serralheiro, mecânico, eletricista. Terá que ter, para lidar com estas crianças, bem, já que os técnicos superiores, que são assim designados, são técnicos superiores especializados, na psicologia, na nutrição, na terapia da fala. Tudo isto é tão relevante que estou certo e quero acreditar que o Governo há de procurar acompanhar. Quero acreditar, sinceramente, porque nós negociamos com todos os governos. Agora, isto já era preciso ontem. Eu até costumo dizer, Sr. Deputado, com toda a franqueza, quando não se quer fazer nada, cria-se um grupo de trabalho. E nós não estamos ainda não estamos nessa. Sabe porquê? Porque os diagnósticos estão todos feitos. Todos sabemos o que é que queremos, todos sabemos o que é que está em causa. Então, por favor, digam lá todos que se ande um pouco mais depressa, fazendo justiça com estes trabalhadores. E alguém disse, estas carreiras não são só oriundas na educação, também na saúde, também na segurança social, também nas próprias autarquias. O problema que a gente aqui levantou é o problema das autarquias, que justifica que um assistente operacional tradicional seja feita a distinção em relação a este ou ao inverso, de modo a que não sejam tratados todos da mesma maneira. E, portanto, vamos a isto. Eu não sei se os colegas querem acrescentar mais uma coisa. Sr. Presidente, aproveitando o que falta e o tempo que não gastei há pouco, porque também não tiveram assim muita oportunidade, está bem? Muito obrigado. Então dou a palavra à Cristina Ferreira. Faça Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Muito obrigada já por nos ouvirem. E aqui, pegando no que disseram alguns, estes trabalhadores, pese embora estejam nas carreiras gerais, são o rosto das escolas em Portugal. São o primeiro rosto das escolas em Portugal. Quando entramos numa escola, o primeiro que vemos é um assistente operacional. Estes assistentes operacionais têm que estar munidos de ferramentas essenciais para serem capazes de lidar com o que temos atualmente. Vimos o caso da moita, o triste caso da moita. Nós temos que saber lidar com a violência, temos que saber lidar com as múltiplas culturas que existem na escola, porque nas escolas somos todos uma equipa. Professores, pessoal de apoio educativo e alunos. Somos uma equipa de futebol, que é mais fácil, às vezes, as pessoas compreenderem. Temos que jogar todos para o mesmo lado para queremos ganhar, para a escola pública em Portugal ganhar. Estes trabalhadores precisam de carreiras específicas, precisam de formação inicial e contínua, como já tiveram um vislumbre de um estatuto que foi aprovado em 24 de novembro, publicado em Diário da República, 24 de novembro de 1999, que já tinha a luz ao fundo do túnel, que infelizmente acabou em 2004. E precisamos, essencialmente, de respeito. Respeito da comunidade educativa e da sociedade em geral. Somos sempre imprescindíveis, mas continuamos a ser sempre invisíveis. Muito obrigada.
Obrigada. Dou então a palavra a Sandra Marques, muito brevemente para ti. Muito brevemente. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós vinhamos aqui em jeito de apelo, muitas vezes internamente começamos por falar no pessoal não docente, como não gostamos de falar, porque não falamos em não médicos, em não enfermeiros e não arquitetos, falamos em trabalhadores que todos os dias perseguem a missão da escola. E a missão da escola hoje é de uma complexidade e de uma especificidade funcional gigante. Temos trabalhadores que estão desde a escola em vigilância a fazer apoio educativo. Daria o exemplo de um trabalhador que faz alimentação nasogástrica a um aluno com necessidades específicas. E nós temos os pais que acreditam que a escola é o melhor sítio para ter os seus filhos, mas vão lá diariamente para acompanhar estas tarefas, porque de facto nós temos que capacitar verdadeiramente os nossos trabalhadores. Invocamos todos, este discurso é uniforme, invocamos todos uma escola pública de qualidade, uma escola pública de excelência, mas esquecemos-nos que é preciso capacitar e formar estes trabalhadores para o melhor serviço público que queremos ter, nomeadamente na escola pública. A FESAP não se esquece dos trabalhadores que já estão há muitos anos a exercer funções, mas preocupa-se muito com a atração de novos trabalhadores. É preciso revisitar, de facto, as carreiras, dignificar a sua... temos que começar pela dignificação, talvez pela diferenciação funcional. Os sindicatos são a porta diária de todos os dias dos trabalhadores que nos procuram, com insatisfação. Numa sociedade em que cada vez falamos em questões de bem-estar, em questões de políticas de benefícios e de recompensas aos nossos trabalhadores, mas temos que começar pelo início. Nós estamos dispostos e estamos a fazer um trabalho nesse sentido, de termos aqui alguma calma para os nossos trabalhadores que diariamente nos procuram, acreditando que o caminho é dignificar, valorizar as suas carreiras e depois pensarmos na componente salarial e também já agora na avaliação de desempenho, que o Sr. Secretário-Geral não falou, mas também nos preocupa, porque hoje a avaliação de desempenho, sendo o único mecanismo de progressão na carreira de todos os trabalhadores, que também não é diferente para a educação. Se falarmos em revisões, também temos que ver como é que fica a contagem dos pontos que tiveram até agora numa nova carreira que possa vir pela frente. Portanto, estamos dispostos a colaborar. E agora são 8, já não são 10. Exatamente, e conseguimos também encurtar de 8 para 10 pontos e todos beneficiam do acelerador com os 6 pontos. Portanto, acreditamos que estamos num bom caminho, mas de uma vez por todas apelamos aos senhores deputados, às senhoras deputadas, para que consigam ver os trabalhadores como o rosto verdadeiramente da escola pública e que sem eles a missão da escola não é cumprida em Portugal. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Em nome da Comissão, agradeço a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, está a pedir a palavra, faça favor. Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Por favor, Sra. Obrigada, Sr. Presidente. É só para esclarecer aqui uma coisa, porque eu fiquei em choque com a confusão que houve entre a palavra colaborador e trabalhador. E para quem não saiba, colaborador e trabalhador são sinónimos. E eu gostaria de ler a definição de colaborador. Pessoa que trabalha com uma ou mais pessoas para a realização de um objetivo comum. Parece-me que a definição não é assim tão diferente da palavra colaborador. Mais a mais, estou numa interpelação, gostaria de terminar. Mais a mais, quando se foca a sua intervenção numa terminologia entre colaborador e trabalhador e não se responde a um conjunto de temas que a Iniciativa Liberal tocou e que foi o único partido que seriamente fez lançou para a mesa um conjunto de temas porque estava empenhado em esclarecer esses mesmos temas, parece-me de muito mau gosto o tipo de ataque que foi feito quando nós estávamos aqui de uma forma séria a participar nesta audição e queria esclarecer que não nos revemos neste tipo de acusações. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Extrapolou a interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, mas foi mais sobre a forma de protesto. Eu, então, termino agradecendo à Federação Sindical da Administração Pública os contributos que nos trouxeram. Porque eu respondi. Sim. Bom, a FESAP considera que respondeu às perguntas que foram colocadas, naturalmente, no tempo... Queremos negociar com o Governo o salário. Sim. Muito bem, muito obrigada. Então agradeço à FESAP os contributos para a reflexão que nos trouxeram. Naturalmente que os grupos parlamentares também analisarão e ponderarão as medidas que adotarão relativamente à matéria que nos trouxeram. Muito obrigada, votos de bom trabalho. Obrigada.